Hello, my friends, how are you doing? Eu sou o Cello, professor de idiomas com mais de 10 anos de experiência nas maiores escolas aqui do país e estou aqui agora no YouTube para poder te ajudar a dar aquele boost, aquele upgrade no seu inglês. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você deixe o seu like aqui. Se você não foi inscrito ainda, não esquece de se inscrever, porque o conteúdo de hoje foi um tópico que eu falei numa palestra que eu tive o privilégio de poder dar há pouco tempo atrás. Dei uma palestra num dos maiores hotéis aqui do país e quando eu fui comentar sobre a minha história de vida, eu percebi que tinha um ponto em que o inglês literalmente salvou a minha vida, que talvez eu nem estivesse aqui hoje para poder contar a história se não fosse pelo inglês. Então eu quero compartilhar, uma história um pouco mais pessoal, não estou aqui tentando fazer drama, tá, gente? Vamos deixar isso aí um pouco de lado. Só estou aqui para poder mostrar para vocês como que o acesso à informação ele pode transformar a vida de alguém ao ponto de literalmente salvar, tá bom? Então, para contextualizar vocês, eu sou do interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, pequena nada, agora tá cada vez crescendo mais, é uma cidade de médio porte, né, que é Sete Lagoas. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre Sete Lagoas. E com os meus 19 anos, eu estava morando há um ano na capital mineira, Belo Horizonte, porque eu estava fazendo meu curso superior. Tinha passado em algumas universidades e tal, eu decidi que lá era o melhor para mim, então eu fui. Então aí o que aconteceu? Eu lembro que eu estava com 19 anos e a minha rotina diária, isso tudo é muito importante para que vocês entendam aonde é que entra o inglês e o que é que eu passei. Mas foi mais ou menos o seguinte, a minha rotina diária era basicamente o seguinte: eu levantava, acordava às 6 e pouca da manhã, ia para a faculdade para poder estudar de 7 até meio-dia e 20, porque a minha faculdade tinha um horário um pouco maior, né, uma grade um pouco mais estendida, então eu estudava até meio-dia e 20. Meio-dia e 20 até 1 eu tinha que correr para poder chegar no meu estágio, eu fazia estágio na minha área, e ficava lá até às 6 da tarde. Quando eu chegava em casa de novo, tomava um banho correndo, porque eu tinha turma de inglês, eu era professor de inglês já, eu tinha turma de inglês à noite, a partir das 7 horas, então eu tomava um banho super correndo, comia alguma coisa ali às pressas para poder dar aula, numa escola que inclusive ficava do lado do lugar onde eu morava, na época. Então aí o que aconteceu? Eu basicamente eu acordava às 6 e pouquinho, 6 e meia, e ia dormir lá para as 11 e meia-noite, e isso todo dia, tá? E teve uma outra época da minha vida que eu continuei nessa rotina, porém eu não estava morando mais em Belo Horizonte mesmo, eu não estava morando próximo do meu campus, eu estava morando muito, muito longe, numa cidade vizinha. Enfim, e aí o que aconteceu nessa época? Aconteceu, galera, que indo nessa rotina que estava puxando e que estava me desgastando muito, eu ia de um lado da cidade para o outro, assim, às pressas, às vezes sem comer, e negligenciando a minha saúde, negligenciando a minha alimentação e sempre correndo, e aquele sentimento de que tá sempre de andar o tempo todo atrasado e tal. E saía da faculdade, ia para o estágio, do estágio já voltava e dava aula de inglês, e aquilo ali foi somando muito, até que o que eu lembro, né, foi que eu estava fazendo uma prova, eu lembro a matéria, eu lembro a professora, que foi realmente um anjo, e eu estava fazendo uma prova na faculdade, e do nada eu acordei, assim, foi uma coisa muito estranha, é até estranho de contar, eu acordei. Eu estava na frente do quadro, caído no chão, e a sala inteira estava vazia, e tinha algumas pessoas ao meu redor. E uma delas estava vestida toda de branco, né? Depois eu fui saber que era uma enfermeira. E aí começaram a fazer algumas perguntas muito estranhas para mim. Começaram a me perguntar: como que é o seu nome completo? Eu respondi, qual ano que nós estamos? Respondi de novo, aonde que nós estamos? E aí eu comecei a ficar um pouco chateado com aquilo ali. Eu falei, olha, peraí,
para que esse tanto de pergunta? O que é que estava acontecendo? Né? O que foi que aconteceu? Que eu não sei e tal. E aí eu fui perceber que minha fala estava um pouco arrastada. Eu não estava conseguindo, os meus reflexos estavam um pouco comprometidos. Eu não estava conseguindo me movimentar tão rapidamente quanto eu costumo me movimentar. E agora está batendo uma certa negócio, enfim, shake it off. O que acontece? E aí o que acontece naquele momento ali? Eu não estava conseguindo falar na mesma rapidez que eu falo, igual, né, qualquer pessoa que já assistiu um vídeo meu ou que está acompanhando esse vídeo até agora já viu que eu converso rápido demais, eu converso pra caramba. Mas naquele momento eu estava realmente, digamos assim, eu estava meio lesado. E aí foi voltando, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, cara, será que de tanto cansaço eu acabei dormindo aqui na sala de aula? E é meio difícil falar sobre isso, mas bora lá. Eu acabei dormindo aqui na sala de aula e caí no sono e todo mundo viu. Na verdade, o que tinha acontecido é que eu tinha tido a minha primeira crise convulsiva no meio da sala de aula, com a sala lotada. E aí o que aconteceu foi que eu fui levado, né? Dali eu fui levado para o ambulatório do campus universitário. Fiquei lá até meu pai chegar. Meu pai chegou, me buscou e me levou direto para o hospital que tinha, um hospital muito bacana que tinha na minha cidade natal. Eu estava morando em Belo Horizonte, mas naquele momento ali o bom senso foi me levar de volta para as origens, digamos assim, e minha cidade não é muito longe da capital não. Então ele chegou lá muito rápido, a gente voltou e tal. E aí quando eu estava lá no hospital, tava assim, igual eu tô conversando com vocês aqui, eu tava lá no hospital conversando com meu pai e novamente eu apaguei. E eu só lembro de ter dois médicos, um médico e uma médica, dois médicos, meu pai e um enfermeiro, 4 pessoas tentando me segurar. E a minha sensação era de pânico, eu tava fora de mim mesmo. E eu tive que ser amarrado na cama. E isso não é uma história legal de se contar. E aí o que aconteceu? Aquilo configurou a minha segunda convulsão num espaço de menos de 4 horas. Eu tive a convulsão, eu estava esperando para ser atendido e tal, para daí fazer uma consulta clínica e acabou virando um caso de observação hospitalar mesmo. E aí eu tive que, né, passar a noite ali no hospital e tal. Só que, né, eu fui medicado, graças a Deus, a segunda vez que aconteceu eu já estava dentro do hospital e não é legal falar sobre isso mesmo, não é legal. E aí eu tive uma certa necessidade de descobrir, depois que eu tive alta, e me diagnosticaram e falaram, olha, isso era num final de semana, era numa sexta-feira, isso no final de semana, falaram, olha, durante o final de semana você vai ter que tomar um medicamento para convulsão, para evitar que isso aconteça, e na segunda-feira você já vai ter que marcar o seu tratamento, porque você tem epilepsia clínica. E aquilo ali, meu mundo meio que desmoronou. E aí eu fui, né, no médico na segunda-feira, e ele falou, você tem todos os sintomas de epilepsia clínica. O que é isso, gente? Epilepsia é uma doença crônica, tá? Que é quando alguém tem uma lesão cerebral que faz com que o cérebro não funcione, não é bem isso, tá? Estou tentando explicar de uma maneira um pouco mais fácil aqui. É quando o cérebro não funciona da forma como ele deveria. Então aí pode ser uma lesão cerebral, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa que cause isso. E eu fui diagnosticado com epilepsia clínica. O que isso significa? Não havia ainda as evidências, o exame que comprovasse que eu tinha epilepsia, mas todos os sintomas apontavam para um quadro epilético. E aí na hora já viraram para mim e falaram, olha, você vai ter que levar uma vida diferente a partir de agora. E aí eu tive que voltar para casa da minha mãe, eu tive que voltar a morar com minha mãe, e não é legal isso. Ainda mais quando você já está acostumado a ser aquela pessoa independente, que vai lá, faz uma faculdade, vai para o estágio, né? Eu achava que eu estava muito bem. E na verdade não. Então eu me vi
trancado num quarto, eu dormia 16 horas por dia. Eu me vi num quadro de depressão muito, muito severo. E é difícil falar sobre isso, mas vamos lá. É difícil, muito difícil falar sobre isso, porque realmente eu não estou maquiando nenhuma história aqui. Quem estava do meu lado, graças a Deus, minha família nunca me abandonou. Eu tenho uma família muito grande. E quem estava do meu lado viu mesmo o que eu passei. E eu dormia 16 horas por dia, eu não via mais sentido em nada na minha vida e tal. E aí entra o inglês. Chegou um momento em que eu tive duas escolhas a fazer, basicamente. Ou eu ia ceder mesmo, e entregar os pontos e falar que a vida era assim, e o sentimento que eu estava tendo era um sentimento de traição. Traição muito grande. Que a minha vida estava me traindo porque eu estudei muito e que eu tinha conseguido bolsa de estudo numa das melhores universidades aqui do país para poder fazer o meu curso, e que eu tinha estudado para aquilo, e que a minha vida estava me traindo, que as coisas estavam conspirando contra mim, e principalmente que meu corpo estava conspirando contra mim. E eu podia deixar essa história ser verdadeira, ou eu podia virar e falar, não, eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pelo meu bem-estar. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre a doença. E eu não encontrei nada. E é muito assustador falar sobre isso. Agora, hoje em dia, eu tenho certeza que se vocês pesquisarem aí no senhor Google, né, vocês vão encontrar muita coisa a respeito da epilepsia crônica, clínica, enfim. Mas na época eu não encontrei muita coisa. E aí eu falei, pera lá, tem que ter alguma coisa. E na época eu já era professor de inglês, inclusive, né? Aí eu falei, eu tenho que usar o meu conhecimento a meu favor. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, olha, eu vou começar a fazer as minhas pesquisas em inglês, porque aí é que tá, gente, acesso à informação. O inglês não é mais um luxo, não é luxo para ninguém virar e falar, eu faço curso de inglês. Muito pelo contrário, a pessoa que fala que faz curso de inglês, ela, no fundo, eu acho que ela sente mais ou menos assim hoje em dia. Tá o mundo inteiro falando inglês e eu não falo ainda. Fica a dica aí, viu, gente? Então, assim, por que eu falo que o inglês salvou a minha vida? Porque eu encontrei uma informação em específico, em inglês, de uma pesquisa muito recente que tinha saído, de uma universidade, que eu não vou citar nomes aqui, porque não vem ao caso. Mas eu encontrei uma pesquisa que falava que, ela basicamente falava que a epilepsia, ela era o refúgio que os médicos davam. Não estou criticando ninguém, tá, gente? Eu estou só falando o que a pesquisa falava. O refúgio que os médicos davam quando não entendia muito bem o que é que estava acontecendo com pacientes que tinham exatamente os sintomas que eu estava apresentando. E eu me identifiquei muito com aquela pesquisa ali. E aí eu li a pesquisa, né, do princípio ao fim e falei assim, então, pera lá, então o que é que esse pessoal está falando aqui? Quer dizer que, então, não necessariamente eu estou fadado a ter uma doença crônica para o resto da minha vida? E aí eu fui para os vieses da medicina alternativa. Eu comecei a fazer algumas práticas de medicina alternativa, comecei logicamente, gente, por favor, se você está vendo esse vídeo e está numa situação parecida, por favor, não para de tomar remédio, porque você viu um professor de idioma no YouTube falando que conseguiu vencer alguma coisa. Não pare de tomar remédio sem um acompanhamento médico nunca, gente, por favor. O que eu estou falando aqui foi que, com a ajuda da medicina alternativa, que não é reconhecida pelos maiores institutos aí, que de certa forma é até mantida debaixo dos panos, para quem quer saber mais um pouco mais sobre medicina alternativa, sobre terapia alternativa, uma outra coisa que talvez vocês não saibam é que eu sou terapeuta e palestrante de desenvolvimento pessoal, então eu tenho um outro canal aqui no YouTube, não quero ficar fazendo merchan, mas vou deixar o link deste canal aí na descrição, que eu falo sobre esses temas, tá? Aqui estamos aqui para falar sobre o inglês. Encontrei essa pesquisa de gente muito renomada e eu falei, isso não pode ser bobagem, esse pessoal não ia colocar o pescoço deles, digamos assim, na reta para poder falar uma bobagem dessa. Então eu comecei a fazer, eu não vou falar que eu fiz só meditação, fiz muita coisa.
Comecei a trabalhar mesmo, a entender de física quântica num nível mais profundo. Comecei a meditar, comecei a controlar, a ver o que é que estava acontecendo dentro do meu corpo e principalmente dentro da minha mente. Era uma monitoria 24 horas que eu comecei a fazer dos meus pensamentos, das minhas emoções, do que o meu corpo estava apresentando como sinal. E isso era o que a medicina alternativa estava me indicando naquele momento. E com aquilo ali, o meu exame de ressonância magnética já tinha sido marcado. E isso, palavras do médico que estava me tratando na época. Ele falou, olha, é só pra gente ter certeza mesmo de qual que é a lesão. E ele foi super direto. Ele falou, pode ser um tumor, pode ser uma cicatriz no cérebro, pode ser qualquer coisa. É só pra gente poder sair desse quadro de epilepsia clínica e poder te diagnosticar como epilético mesmo. E eu não aceitei isso. E aí eu falei, eu vou fazer o que for necessário de meditação, de controlar a amplitude e o comprimento das minhas ondas cerebrais. Olha o nível que eu cheguei. Mas controlar tudo o que for necessário de se controlar para que eu tenha saúde. Eu não vou aceitar esse rótulo. E o mais interessante é que foram 2 semanas com isso, até eu fazer o exame. E aí eu fui reprogramando a minha mente, eu fui reprogramando a história que eu me contava. Eu falei, eu não tenho essa doença, eu não sou essa pessoa. E nessa jornada também eu descobri que é muito possível, tá, gente? Se você tem a doença, é muito possível conviver bem com a doença, sim. A gente tem hoje em dia vários medicamentos que não são mais aqueles que te deixam lesados, digamos assim, que vão te deixar sequelas de forma nenhuma. Hoje em dia tem muitas alternativas para se conviver bem com esse ou vários outros quadros de doença crônica. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que eu, com os meus 19 para 20 anos, isso aí eu já tinha feito 20, eu não estava pronto para poder jogar a toalha, não. Eu não estava pronto para poder virar e falar, não, eu tenho sim essa condição aí e agora vai ser assim minha vida, com 13 medicamentos ao dia. Que é outra fase, que esse rótulo de 13 medicamentos ao dia não é legal. E aí eu comecei a fazer tudo o que eu precisava, lia muito, estudava muito, passava os dias, ao invés de passar dormindo, eu lia, eu estudava, eu virava dias, continuei tomando os medicamentos. Eu falei, mas esses são os últimos medicamentos que eu vou tomar, porque eu vou chegar nesse exame e não vai dar nada. E eu treinei a minha mente mesmo, cheguei, fiz o exame totalmente tranquilo, e eu não acredito em coincidência, nem tem como acreditar em coincidência tendo essa história de vida, né? Que foi essa informação que eu consegui, não tinha essa informação em português, hoje em dia tem, é muito bom saber disso, tá, gente? Procura no Google, se você está passando por alguma coisa semelhante, procura nos buscadores aí o que pode, né? O que a medicina alternativa tem a te dizer, porque sempre tem algum outro caminho do que aquele que a medicina convencional pode te falar. Mas eu lembro que eu fiz o exame, demorou mais um tempo ainda e eu continuei firme com a meditação, com os estudos, com o estudo de energia, com o estudo de física quântica. Comprei vários livros, comprei cursos e comecei a fazer. E aí eu fui, no dia de ler o meu exame, quem leu o meu exame não foi aquele mesmo médico que estava me tratando desde o início, foi um outro médico. E aí ele não sabia necessariamente todo o meu histórico. Ele pegou, claro, o prontuário, leu ali e falou assim, parece que é um exame de rotina, tá tudo normal. E aí eu fiquei meio assim, né? Tá tudo, no fundo eu já sentia que estava tudo normal. Ele falou, olha, você não tem nenhuma lesão no cérebro, você não tem nenhuma cicatriz, nenhum tumor, não tem nada. Então, eu acho que agora é um termo que eles usam muito na medicina, fala, olha, agora é a hora da gente começar a fazer o seu desmame dos remédios. Porque você não precisa ficar tomando esses remédios, não. E aí, de 13 comprimidos ao dia eu passei para 11, de 11 passei para 7 e agora, graças a Deus, estou aqui podendo contar essa história vivinho da Silva, porque graças a Deus eu tive acesso à informação. Então aí agora eu já quero falar uma coisa muito importante, já que você acompanhou o vídeo até agora, gente.
Se vier alguma coisa forte na sua vida e se tiver para onde correr, corre. Não entrega a toalha mesmo, vai e faz o que for necessário para poder ficar bem de novo. E não é um laudo médico que vai tirar o seu bem-estar, eu sei disso porque eu vivi isso. Enquanto todo mundo falava que, eu até brincava, falava, eu sou epilético e não sei o que lá e tal, mas no fundo só eu sabia o quanto que doía aquele rótulo. E aí eu reverti uma coisa que todo mundo falava que era irreversível. Então para mim agora, hoje em dia, eu realmente falo que o céu é o limite. Tanto para mim quanto para você que está me assistindo. Então, faz o que for necessário. Espero que essa história tenha te inspirado. O acesso à informação é algo muito importante. Então, quanto antes você começar, muita gente fica falando, mas o inglês é muito difícil, eu nem sei por onde começar. Começa. Pode ser pelo meu canal aqui no YouTube. Começa. Assiste um vídeo de demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos. Que é isso? Assiste o vídeo. Começa. Porque daí uma coisa vai puxando a outra. Vai ver o vídeo que eu também falo sobre 5 dicas para aprender inglês. Vai se motivar. Porque toda vez, sempre que você quiser fazer uma coisa acontecer na sua vida, sempre vai haver uma coisa chamada componentes cooperativos que vão te ajudar a chegar onde você quer. Talvez a sua visão esteja limitada agora e você não consiga ver o todo. Mas eu te garanto que quando você tiver a decisão de dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos os outros vão começar a se alinhar porque você se disciplinou, tá bom? E essa é a minha mensagem para vocês hoje. Esse vídeo ficou imenso, eu não tenho nem ideia de quanto tempo, falei pra caramba aqui. Queria agradecer a todos vocês que viram, né, esse vídeo aqui. Falei nada mais que a verdade, foi uma situação que eu já passei. Falo isso nas minhas palestras, falo isso com os alunos. Se você tem até agora se dado desculpas para não aprender o inglês, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu te falo 2 coisas. Primeiro, o inglês transforma a sua vida porque você começa a viver meio que uma vida paralela, de verdade. Porque o conteúdo que é lançado em inglês, nem a tradução é tão fidedigna a ponto de você literalmente entender o inglês. Essa é a minha primeira mensagem. E o segundo, acesso à informação. Quando você fala a língua, que é uma das mais faladas no idioma, no mundo, falei bobagem, mas quando você fala o idioma que é um dos mais falados aí no mundo, o que acontece? Você está em consonância e você está num lugar em que você pode ser ajudado, você tem mais acesso, você tem mais para onde correr, que foi literalmente o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu reverti um quadro que todo mundo falava que era irreversível, foi literalmente um milagre, porque eu tive acesso à informação certa na hora certa, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Ficou mais longo, ficou diferente dos que eu tenho o costume de fazer, mas eu me senti na necessidade de mostrar para vocês o quão importante é o inglês na minha vida e que esse canal no YouTube ele é só um reflexo de querer que mais e mais gente fale inglês com uma metodologia honesta, com uma proposta honesta, sendo direto ao ponto. Então, não esquece de se inscrever aqui abaixo, compartilha essa mensagem aí com alguém que você acha que pode estar precisando, né, de ouvir alguma coisa desse tipo, né, e I hope to see you on my next video, okay? Bye!